Descubra o lado emocionante do safari. Música incrível que transforma a aprendizagem dos pequenos. Maria olhou pela janela de sua casa pequena, mas cheia de sonhos, na periferia de São Paulo. Era um dia nublado, e o céu parecia refletir seu coração apertado. Com 35 anos e 3 filhos, a luta pela sobrevivência se tornava mais difícil a cada dia desde que seu marido a abandonou. O relógio não parava, as contas não esperavam e o estômago de seus pequenos pedia comida. A música, que sempre trouxe alegria em sua vida quando sua avó tocava violão em festas de família, agora parecia uma lembrança distante. Como posso me permitir sonhar? Pensava. Ocorreu então um momento de luz. Em uma roda de conversa, uma amiga emocionada falava sobre um programa social na comunidade que usava música como ferramenta de aprendizagem. O brilho em seus olhos ao descrever as aulas fez o coração de Maria pulsar com esperança. Isso pode ser a chave para o futuro dos meus filhos, ela refletiu, ansiando por um mundo onde eles pudessem brilhar. Sem hesitar, ela se inscreveu. Ao chegar na primeira aula, conheceu a professora Ana, uma mulher de sorriso largo que emanava paixão pela música e pela infância. O jeito que ela falava sobre os pequenos e a música parecia fazer o ambiente pulsar. É isso, pensou Maria. Finalmente, um lugar onde meus filhos podem ser livres. Contudo, as glórias nem sempre são fáceis de conquistar. Assim que começou a levar as crianças para as aulas, os olhares da vizinhança eram pesados como chumbo. A música não dá futuro, havia ouvido um vizinho dizer, e as palavras ecoavam na sua mente, desafiando sua decisão. Mas, em cada classe, ao ver os sorrisos largos e a animação de seus filhos, ela se reerguia. A cada canção que cantavam, ela se lembrava da alegria de sua avó. Eles estavam aprendendo coisas além de notas, estavam aprendendo a se conectar e a sonhar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar, a pressão não parava. As conversas com seus pais tornaram-se tensas, disputando a visão de futuro que pareciam ter. Por que você não faz algo mais prático? Questionaram, enquanto Maria, em silêncio, se perguntava se estava sendo egoísta ao acreditar no potencial transformador da música. As inseguranças surgiam como fantasmas, mas ao ver seus filhos na sala de aula, pulando e cantando, Maria acreditava que a luta estava valendo a pena. Na véspera da apresentação, um frio na barriga lhe acompanhava. O local estava se preenchendo com vozes e sussurros. As crianças ensaiavam, e a pressão quase a paralisava. E se eles não forem aceitos? Pensava. Respirando fundo, ela lembrou que essa batalha não era só dela, era por eles, um passo em direção a um futuro mais iluminado. E quando a música começasse a tocar, tudo se transformaria. O que acontecerá com eles sob os olhares expectantes da comunidade? A esperança os guiaria pela noite, mas a incerteza também fazia parte do caminho. Assim, Maria apertou as mãos dos filhos e decidiu, acima de tudo, a música precisava ser ouvida. O espetáculo se aproximava, e com ele, o destino da família de Maria. Maria sentia o coração pulsar forte enquanto se ajeitava em uma posição confortável na cadeira de madeira dura do auditório. As paredes estavam cobertas de cartazes coloridos, cheios de desenhos das crianças, e aquele cenário talvez fosse o único retrato que ela precisava para acreditar no potencial do futuro. O lugar estava começando a lotar, mães com os olhares cheios de expectativa, alguns pais inquietos e até alguns vizinhos, que antes a criticavam, agora se acomodavam nas cadeiras, talvez por curiosidade ou até pelo desejo de ver o que poderiam ter desprezado. Do palco, as vozes infantis começaram a se reunir em harmonia, uma sinfonia inocente que enchia a sala com uma vibração mágica. As risadas e os murmúrios se transformaram em música e foram como que uma bênção sobre Maria. Ela viu seus filhos nervosos, mas determinados, e aquilo a fazia acreditar que, independentemente do que acontecesse, já estavam ganhando uma nova experiência de vida. Quando as luzes se apagaram, um silêncio reverberou. Era o momento da verdade. Uma a uma, as crianças foram se apresentando ao público, com sorrisos nervosos e olhares brilhantes. Maria conseguia sentir a energia no ar. Ela respirava fundo, pensando que aquela era a afirmação de que sonhar não era apenas um desejo, mas a construção de um futuro possível.
A música começou, e os sons vibrantes enchiam o auditório, transformando aquela atmosfera de incerteza em uma festa. Os filhos de Maria estavam lá, no centro daquele espetáculo, brilhando como estrelas no céu. O sorriso do mais novo, Lucas, iluminava seu rosto enquanto ele dançava e cantava a plenos pulmões. Ela se lembrou de suas próprias memórias da infância, quando sonhava em dançar nos palcos. Agora, foi como se essas lembranças voltassem a se materializar, ecoando por entre as notas da música. A plateia começou a reagir. Maria viu rostos sorridentes, aplausos e até algumas lágrimas. Algumas mães, com olhar emocionado, aplaudiam seus filhos, sem se importar com quem estava ao lado. Era um momento de união e celebração. Ao final da apresentação, uma onda de aplausos explodiu, ecoando até os cantos mais distantes do auditório. Maria sentiu a energia pulsar dentro de si. O orgulho transbordava em seu peito, a sensação de que tudo finalmente havia valido a pena. Mas quando ela olhou para os olhos de seus filhos, viu uma mistura de alívio e felicidade, enquanto um sentimento de apreensão a invadia. Aquele espetáculo podia ser um passo decisivo, mas e se a realidade voltasse a caí-los em suas dívidas e desafios? E se, ao voltarem para casa, os sussurros e críticas voltassem a ecoar? No fundo, Maria sabia que a luta estava longe de acabar. Enquanto os filhos recebiam os abraços calorosos de outros familiares, ela percebeu que aquela apresentação poderia ser o início de algo maior. Em meio a toda aquela confusão de emoções, um passarinho pousou na janela ao lado do auditório, interrompendo seus pensamentos. Ele parecia livre, voando com leveza entre os obstáculos. Maria sorriu. O que aconteceria se, com coragem, seus filhos também aprendessem a voar? O desafio estava lançado e o futuro, apesar da incerteza, poderia ainda guardar surpresas. Mas, o que Maria não sabia, era que aquela noite guardaria um segredo que mudaria tudo para sempre. Maria ainda sentia o calor dos aplausos vibrando dentro dela enquanto saía do auditório. A sensação de alegria e alívio ainda a acompanhava, mas havia algo a mais que a deixava inquieta. Aquela noite mágica poderia ser um divisor de águas para seus filhos, mas a sombra das preocupações financeiras e as críticas que sempre a rodearam não podiam ser ignoradas. No caminho de volta para casa, Maria observava o reflexo das luzes da cidade pela janela do ônibus. As crianças estavam cansadas, mas o brilho nos olhos delas a lembrava da importância daquela apresentação. Quando chegaram, a angústia apertou seu peito. A casa estava em silêncio, e a pilha de contas na mesa parecia maior do que nunca. Naquela madrugada, enquanto todos dormiam, Maria não conseguia fechar os olhos. Pensamentos sobre o futuro se amontoavam em sua mente. Olhou para os filhos que dormiam tranquilamente, os rostos serenos e despreocupados. Com uma mistura de esperança e desespero, Maria decidiu que precisava de um plano. Algo que trouxesse mais do que pequenos momentos de alegria. Ela queria um alguém. Logo ao amanhecer, Maria começou a buscar alternativas. Um grupo em sua comunidade oferecia um curso de empreendedorismo voltado para mães. O que antes parecia utópico virou uma ideia cada vez mais palpável. Era uma chance de transformar sua paixão em oportunidade, de criar algo que poderia dar aos filhos um futuro ainda mais brilhante. As aulas eram desafiadoras, mas Maria estava determinada. Em cada encontro, ela se sentia um pouco mais forte, mais capaz. A troca de experiências com outras mães no curso a motivava. Elas falavam sobre sonhos, desafios e superações, e se uniam em um só desejo: dar uma vida melhor para suas crianças. Enquanto avançava nas aulas, uma ideia tomou forma. Maria começou a pensar em um projeto que poderia unir educação e arte, trazendo a magia do que seus filhos haviam vivido no auditório para outras crianças da comunidade. Um espaço onde elas poderiam se expressar, aprender e, quem sabe, até se apresentar em um palco. Num balde de emoções, Maria visualizou um lugar colorido, cheio de vida e música, onde os risos das crianças seriam eternos. A imagem se cristalizou em sua mente. Ao invés de se sentir sobrecarregada pelas dificuldades, ela começou a sentir uma nova energia pulsar dentro dele. Com o apoio das professoras do curso, Maria começou a colocar os planos em prática. Assim que ela compartilhou sua ideia com as outras mães, viu a empolgação delas crescer. A ideia se espalhou, e logo outras mães se juntaram para ajudar. Era um movimento. E, nesse movimento, Maria sentiu que a autonomia chegava. O que era apenas um sonho se tornava um projeto real, mas algo inesperado aconteceu uma semana depois, quando um dos vizinhos, que anteriormente a criticava, apresentou-se com um convite. Ele desejava que os filhos participassem de uma competição musical local. Um evento que poderia dar visibilidade ao projeto de Maria, mas também poderia esgotar suas forças. Maria hesitou. Deveria arriscar e se expor ainda mais? Essa era a oportunidade que aguardava,
Mas e se tivesse que enfrentar o julgamento novamente? A dúvida a atormentava, mas a ideia de criar um futuro melhor para seus filhos a impulsionava para frente. O futuro era incerto, mas as chamas da esperança estavam acesas. O que Maria faria agora? O momento decisivo estava prestes a chegar, e a coragem que ela tanto buscava poderia mudar tudo mais uma vez. Maria passou a noite em claro, a mente fervilhando com ideias e dúvidas. Ao amanhecer, ela decidiu que não poderia deixar essa chance escapar. A competição musical era mais do que uma simples apresentação, era uma porta aberta para algo maior, para o futuro que ela tanto desejava para seus filhos e para as outras crianças da comunidade. Reunir as mães que estavam ao seu lado foi um impulso natural. Naquela tarde de sol, elas se encontraram na praça do bairro. O ar estava fresco, e as risadas das crianças brincando ao redor traziam um leve toque de esperança. Maria sentiu que poderia reunir a força delas, algo que ninguém poderia quebrar. Vamos fazer isso juntas, Maria disse, sua voz carregada de emoção. Podemos criar um grupo, ensaiar as apresentações, cada uma trazendo o que sabe e ama. A arte pode ser nosso refúgio. As outras mães a olharam com uma mistura de admiração e incerteza. Elas tinham seus próprios medos e inseguranças. Mas, à medida que Maria falava, uma chispa nasceu nos olhos de algumas. Elas foram lembradas da alegria que sentiram ao se envolver com a arte, seja dançando, cantando ou contando histórias. A ideia de unir forças para algo maior as atraía. Nos dias que se seguiram, Maria organizou ensaios na praça. As crianças, contagiadas pela empolgação das mães, foram logo se unindo ao projeto. Elas cantavam e dançavam com uma energia que fazia o coração de Maria vibrar. As vozes se entrelaçavam, formando um coro de esperança e sonhos. A alegria de estar juntas transformava a ansiedade em pura motivação. Porém, mesmo com a animação crescente, a pressão das contas pendentes não desaparecia. Nos momentos em que o sorriso não estava no rosto, Maria fazia malabarismos entre a realidade da casa e os ensaios com as crianças. Olhando pela janela, a pilha de contas parecia um muro a bloquear seu caminho. Mas lá dentro, a voz da determinação crescia mais forte. Uma noite, enquanto as crianças descansavam após mais um ensaio, Maria se sentou na cozinha e pegou um papel. Com uma caneta na mão, começou a desenhar as possibilidades de seu projeto. Quais cursos poderiam ser oferecidos? Que tipo de eventos poderiam acontecer no espaço que sonhava? Isso poderia, de fato, atrair alguma ajuda financeira? As ideias fluíam, mas os números não mentiam. Sem apoio, sem um investimento inicial, tudo poderia ser apenas uma miragem. Na manhã seguinte, uma nova mensagem a abalou. A competição musical estava se aproximando e a cidade estaria enviando um repórter para cobrir a história das comunidades criativas. Esse poderia ser o empurrão que Maria precisava ou a chance de ser exposta novamente. Ela respirou fundo e decidiu que precisava de um plano. O projeto não era só seu, era um bem coletivo. Maria começou a mobilizar a comunidade para a competição. Juntas, as mães se uniram para preparar algo grandioso. Mesmo que a dúvida ainda estivesse lá, a espreita. No dia da apresentação, a energia era palpável. As crianças se preparavam, enfeitadas e animadas. Maria sentia o coração disparar, entre o medo e a esperança. Seria um bom dia? As vozes seriam ouvidas de verdade. Quando tudo parecia pronto, alguém bateu à porta da praça, um rosto conhecido, mas que trouxe um arrepio na espinha. O vizinho que sempre a criticou, agora com um olhar curioso. Ele parecia ter mudado, mas Maria não conseguia desvendar suas intenções. O que ele queria ali? A plateia começava a se aglomerar. A música de fundo já contagiava os ânimos. Era o momento que Maria esperava, mas um novo elemento, uma nova dúvida, poderia mudar tudo. Ela estava prestes a descobrir se a coragem que buscava seria suficiente para superar o julgamento do passado. Como seu vizinho reagiria ao que estava prestes a acontecer? O futuro, mais uma vez, balançava nas cordas da esperança. A plateia vibrava, o sol brilhava intensamente e o nervosismo de Maria se misturava com a expectativa no ar. As mães se posicionaram ao lado das crianças, todas preparadas para dar o melhor de si. Enquanto Maria observava, notou o vizinho, ainda de pé à porta, seu olhar fixo nas crianças que se preparavam para a apresentação. O coração de Maria pulsava em sintonia com a música que começava a tocar. Vamos lá, meninas! É hora de brilhar! Gritou uma das mães, puxando o grupo para frente. Maria sabia que este era um momento crucial e, ao mesmo tempo, sentia todos os olhares sobre si.
Era como se o mundo tivesse diminuído, e tudo que importava eram aquelas vozes harmoniosas e a conexão que haviam criado. A primeira apresentação começou, e as crianças dançavam com a liberdade que só a inocência permite. As mães pulavam e aplaudiam, contagiadas pela energia positiva. Maria conseguiu ouvir algumas palmas vindo de longe, ecoando como uma onda de encorajamento. Então, em um instante, ela se virou para o vizinho. Ele estava sorrindo, uma expressão que nunca havia visto antes em seu rosto. Talvez eu tenha julgado muito rápido, ele murmurou para ninguém, enquanto balançava a cabeça, impressionado com o que via. Aquilo acendeu uma pequena chama de esperança no coração de Maria. Sua determinação começou a vencer a insegurança, e uma voz dentro dela repetia que, afinal, tudo que estavam fazendo valia a pena. À medida que os ensaios progrediam, a plateia respondia com entusiasmo. Havia risos, aplausos e até lágrimas nos olhos de algumas mães emocionadas. O clima estava perfeito, mas uma parte de Maria ainda estava aterrorizada pelo fato de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Uma recordação de falhas passadas a cutucava, fazendo-a questionar se merecia aquele momento tão bonito. Ao final da performance, as crianças se reuniram em um círculo, unindo as mãos, sorrindo como se soubessem que tinham atingido algo especial. Maria, com lágrimas nos olhos, sentiu-se parte de algo maior. Mas, no fundo, uma preocupação a atormentava. Será que só esse momento seria o suficiente para transformar a percepção das pessoas ao seu redor? E, mais importante, como isso afetaria o futuro do grupo? Enquanto as vozes ainda ecoavam na praça, o repórter chegou, câmera em punho, e começou a gravar. Como vocês se sentiram nesse momento tão especial? Ele perguntou a Maria, interessado. O coração dela disparou. Estamos aqui não apenas para cantar, mas para unir a comunidade, mostrar que juntos podemos transformar nossas vidas. As palavras saíram dela como um sussurro articulado por um desejo ardente de mudança. O repórter sorriu, mas havia algo nos seus olhos que deixava uma sombra de dúvida. A maneira como encarou Maria parecia perguntar sobre suas verdadeiras intenções. Abaladas com a emoção do momento, as mães rodearam Maria, formando uma barreira. Elas sabiam que a impressão que deixassem poderia ser a chave para que o projeto prosperasse. De repente, o olhar do vizinho cruzou com o dela novamente, e ele deu um passo à frente. Eu quero me juntar a vocês. Posso ajudar? Disse ele, sua voz hesitante, mas genuína. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. O pedido dele trazia mais do que uma oferta de ajuda. Era um pedido de reconciliação e uma abertura para que a comunidade crescesse unida. Mas e se outras vozes não compartilhassem da mesma empolgação? E se houvesse mais pessoas dispostas a criticá-los ou a colocar obstáculos? Maria sentiu a tensão no ar, e ao mesmo tempo, um raio de esperança. Poderiam realmente estar mudando a visão de outros? O que isso significava para o futuro do projeto? Com o coração palpitando, ela se preparou para responder, enquanto a plateia aguardava, e o destino da comunidade pesava em seus ombros. O silêncio pairou enquanto Maria olhava diretamente nos olhos do vizinho. Ele não parecia mais um estranho, mas sim alguém que também ansiava por mudança. A oferta dele ecoava em sua mente. Poderia alguém que antes a incomodava agora se tornar um aliado? Sim, claro. Seria ótimo se você se juntasse a nós. Maria finalmente respondeu, sentindo uma mistura de alívio e gratidão. As mães ao redor trocaram olhares confusos, mas logo surgiram sorrisos animados. A energia do lugar parecia palpável, quase como se a própria praça estivesse pulsando em resposta a essa nova esperança. O vizinho se aproximou, e os outros começaram a se abrir à ideia. Vamos fazer isso acontecer juntos, disse uma das mães, encorajando outros a se manifestarem. Maria observava o desenrolar da cena à sua frente, emocionada. O grupo de mães agora conversava e compartilhava experiências, enquanto as crianças, ainda brincalhonas, corriam ao fundo. Mas uma preocupação ainda persistia. E se, na semana seguinte, o apoio não fosse o mesmo? E se aqueles sorrisos se tornassem dúvidas? Enquanto a música continuava a tocar, o repórter observava tudo com um semblante curioso. Ele tinha notado a mudança no ambiente e o potencial que aquilo poderia trazer. Com uma leve hesitação, perguntou ao vizinho, você pode explicar qual a sua motivação para entrar no projeto? O homem respirou fundo, parecendo procurar as palavras certas. Eu vi muitas coisas erradas nesta comunidade, por muito tempo, fiquei à margem. Hoje, percebi que não quero mais ser apenas um espectador, ele disse, sua voz cheia de emoção. Quero fazer parte de algo que transforma, que une. Acredito que a música pode trazer essa transformação. Maria sentiu uma onda de alegria. Aquela não era apenas uma apresentação,
era o início de um movimento. Juntas, elas poderiam resgatar a beleza do que sempre estivera presente no coração da comunidade. Mas, mesmo com a empolgação crescente, uma voz em seu interior não parava de perguntar: será que conseguiriam manter essa união? O pensamento assombrava. As mães e o vizinho começaram a discutir ideias, quando de repente um grupo de homens apareceu na praça. Eles eram conhecidos no bairro, muitas vezes vistos como críticos e céticos em relação a projetos comunitários. Um deles, o mais velho, gritou: isto tudo é apenas uma encenação. Vocês acham que vão mudar alguma coisa assim? O clima dentro da praça mudou instantaneamente. Maria sentiu seu coração acelerar. A tensão era quase palpável. As mães se entreolharam, hesitantes. O vizinho se pôs à frente, em um gesto que poderia ser interpretado como corajoso ou tolo, respondeu: sim, nós acreditamos. E você deveria acreditar também. A bravura do vizinho pegou Maria de surpresa. Sua coragem parecia ter acendido uma nova chama dentro dela. Mas a dúvida voltava a rondá-la. E se o que eles estavam construindo se despedaçasse diante desta oposição? O murmúrio na plateia cresceu, entre expectativa e a incerteza. O velho olhou fixamente para eles, e no fundo de seus olhos havia uma tempestade de emoção. Maria percebeu que ali, naquele momento, estava exatamente o que sua comunidade precisava: diálogo, abertura e a coragem de enfrentar a resistência. Quando uma criança no fundo da plateia gritou: a música faz tudo ficar melhor. Um pequeno sorriso se formou nos rostos dos presentes. O mercado da transformação estava apenas começando. Mas quem seria o próximo a se pronunciar? Com a tensão pairando e a expectativa crescendo, o futuro do projeto da comunidade parecia uma folha em branco, pronta para ser preenchida. O murmúrio na praça aumentava, e a energia estava em ebulição. Maria sentiu seu coração pulsar forte, quase como um tambor, enquanto a atmosfera se tornava cada vez mais carregada de emoções. O olhar do velho homem desafiava o grupo, mas a determinação do vizinho parecia inspirar uma pequena revolução naquelas mães e crianças. Uma outra mãe, Renata, se adiantou diante do grupo. Com os olhos brilhando, disse: ele está certo. Acreditar é o primeiro passo. Se a gente não tentar, não saberemos do que somos capazes. Suas palavras ecoaram entre os presentes, e, de repente, outras mães começaram a se erguer, formando uma corrente de apoio mútua. Isso mesmo! Nós não temos que ter medo do que os outros pensam, gritou outra mãe, Ana, enquanto as crianças aplaudiam, contagiadas pela energia coletiva. Maria observava tudo, e a angústia que a acompanhava começou a se dissipar, dando espaço a um sentimento novo. Uma certeza crescente de que estavam todos juntos nessa ponta. Enquanto os homens assistiam, visivelmente desconcertados, o vizinho se voltou para o grupo e sugeriu que todos se sentassem em círculo, como um grande abraço que se formava. Ele se juntou a eles, e a praça começou a se transformar em um espaço de diálogo, de troca de ideias e de sonhos compartilhados. As mães falaram sobre seus desafios, suas esperanças e o que cada uma queria ver mudado no bairro. Cada história, uma melodia diferente, fazendo parte de uma linda harmonia. Então, um dos adolescentes que estavam perto, um menino chamado Léo, levantou a voz. E se a gente fizer uma apresentação? Assim, todo mundo pode ver como a gente se une e mostra que a música é importante. A ideia se espalhou como fogo em palha seca, e logo todos estavam animados, planejando que poderia ser o maior evento comunitário da história da praça. Mas um pensamento ainda atormentava Maria. E se tudo isso fosse apenas um sonho? E se as críticas acabassem por minar sua energia? O olhar do velho ainda seguia, e no fundo de sua mente, Maria sabia que precisaria de algo mais do que apenas coragem. Precisaria de um plano. Nos dias seguintes, o grupo trabalhou incansavelmente. Diversas reuniões foram agendadas, e a ideia da apresentação evoluiu. Cada mãe tinha um papel, algumas cuidavam das crianças, outras organizavam a logística do evento. Mas um desafio maior ficou claro: unir todos os vizinhos, especialmente aqueles que ainda não estavam convencidos da importância daquela mudança. A noite estava caindo quando Maria decidiu se aproximar do velho que criticou a ideia no início. Ao encontrá-lo em um canto da praça, ela respirou fundo e disse: olha, eu entendo sua preocupação. Mas o que queremos é construir algo bom aqui. Você não gostaria de nos ajudar a fazer isso acontecer? O velho olhou para ela, e os olhos que antes eram frios agora pareciam embrulhados em confusão. Ele hesitou, como se estivesse pesando a proposta. É fácil acreditar em sonhos, difícil é lutar por eles, respondeu ele, seu tom ainda desconfiado, mas com uma leve mudança na expressão. Eu quero lutar. E você? Maria perguntou, o coração batendo mais rápido.
Assim que as palavras saíram, um silêncio seguiu. O futuro da apresentação e da união da comunidade dependia daquele momento, e o que muitas casas achavam impossível poderia ser o que os uniria com mais força. Mas enquanto a tensão pairava, um barulho distante de motor se aproximava cada vez mais rápido, quebrando o clima que havia se formado. O que seria? Maria virou a cabeça na direção do som, sentindo um frio na barriga. Estariam eles prestes a descobrir algo que mudaria tudo novamente? O motor se aproximava, e cada roçar da roda na calçada fazia o coração de Maria acelerar. Ela se virou completamente, e os murmúrios ao redor cresceram, misturando expectativa e nervosismo. Uma van de entregas, com as portas abertas, parou de repente, revelando um grupo de jovens músicos, com instrumentos nas mãos e sorrisos largos no rosto. O clima na praça mudou instantaneamente. Não era um alerta, mas um convite inesperado à celebração. Oi, pessoal! Estamos aqui para animar o lugar, disse uma jovem com uma guitarra, os cabelos coloridos voando ao vento. Naquele momento, Maria não sabia se os sentimentos que a dominavam eram de alívio ou pura surpresa. Os olhares dos vizinhos se encheram de curiosidade. A van estava cheia de amigos que desejavam espalhar alegria por meio da música. As mães começaram a rir, algumas puxaram as crianças para perto, e logo a praça que antes se carregava de incertezas agora vibrava com ritmos contagiantes. Maria respirou fundo, e um sorriso involuntário surgiu. Era difícil acreditar que aquela reviravolta pudesse proporcionar um novo impulso aos seus planos. Os músicos começaram a tocar uma canção animada, e a melodia rapidamente envolveu a todos, criando uma teia de empolgação. Vamos dançar! Gritou Renata, puxando Léo para o centro da praça. Outras crianças logo se juntaram, imitando os passos e gestos. A alegria era palpável, um fluxo de energia que pulsava entre os presentes. Maria, por um instante, esqueceu a sua preocupação e sentiu a vida vibrar ao seu redor. Velho, que ainda assistia de longe, parecia hesitar. Talvez as músicas e risadas o estivessem atingindo de alguma forma. Maria aproveitou a oportunidade. Vamos nos juntar a eles. Ela anunciou ao grupo, e imediatamente os olhares se voltaram para o velho. Vem com a gente. A música pode nos unir ainda mais. O velho ficou parado, chocado e indeciso, mas as vozes da comunidade o cercavam. Um deles gritou: sua experiência pode fazer diferença, venha e dançamos juntos. O apelo ficou ecoando no ar, e, para surpresa de todos, ele finalmente deu um passo à frente, um leve sorriso brotando em seu rosto. A música avançava e a dança se intensificava, com todas as idades se misturando. Os risos das crianças e os sorrisos das mães criaram uma aura de pertencimento, e o velho parecia cada vez mais envolvido. Maria teve um vislumbre do que poderia vir, um verdadeiro baile da comunidade, uma maneira de mostrar a força que tinha. Enquanto a canção continuava, Maria sentiu que, naquele momento, tudo era possível. Ela olhou para o céu, que já começava a ganhar a cor do crepúsculo, e pensou, isso é só o começo. Mas imediatamente, uma inquietação a atingiu. Esse espírito de união teria força suficiente para superar as barreiras que ainda existiam. E, enquanto mais vizinhos se juntavam à festa, a música subitamente parou, e o silêncio tomou conta da praça. Todos olharam em direção a uma figura familiar que se aproximava lentamente. O que ela traria consigo? Quando a música cessou, um sopro de expectativa percorreu a praça. Olhares se cruzaram, a tensão estava no ar. A figura que se aproximava era Clara, a professora dos pequenos, conhecida por sua simpatia, mas, nesta tarde, o seu semblante estava carregado de seriedade. O vestido leve que balançava com o vento contrastava com a gravidade que trazia consigo. Desculpem, pessoal, mas eu precisaria da atenção de todos, começou Clara, sua voz emocionada ressoando entre a multidão. Um murmúrio de preocupação começou a se espalhar. O velho que havia se juntado à dança foi o primeiro a sentir as sombras de um novo desafio se aproximando. Maria, com o coração disparado, nem sabia o que esperar. Eu recebi uma notícia muito delicada, continuou Clara, engolindo em seco. A escola está passando por dificuldades financeiras. Se não conseguirmos uma solução, o projeto de música que tantas crianças amam pode ser encerrado. As palavras dela caíram como uma pedra no meio da festa. O sorriso de Maria se desfez, e a alegria que antes preenchia a praça começou a se dissipar. As crianças pararam de dançar, os músicos trocaram olhares preocupados, e algumas mães começaram a cochichar entre si. O frio na barriga tomava conta de todos. Mas Maria não podia simplesmente deixar a situação se arrastar. O impulso de ação tomou conta dela. O calor festivo poderia ser a resposta. Ela se adiantou, a voz trêmula, mas decidida.
E se fizermos uma grande apresentação? Uma festa para arrecadar fundos. Podemos reunir todos, convidar a comunidade e mostrar o quanto o projeto é importante. As palavras dela geraram murmúrios de aprovação, mas Clara parecia hesitante. É uma ideia incrível, de verdade. Mas será que teríamos tempo para organizar tudo isso antes do prazo final? A multidão se encheu de entusiasmo, e os rostos começaram a brilhar, a esperança ressurgindo. Podemos fazer isso. A música nos uniu hoje, e pode fazer muito mais. Um homem da audiência gritou. Era o velho dançarino, que agora se mostrava mais seguro. Vamos dançar e celebrar, mas também lutar pelo que amamos. A festa poderia ter perdido o ritmo, mas agora era hora de encontrar um novo fôlego. Os jovens músicos se prontificaram a ajudar a ensaiar as apresentações. As mães se uniram para fazer banners e divulgar o evento. As crianças estavam eufóricas, dançando e planejando como fariam cada parte do show. O que antes era uma má notícia, agora se transformava em um objetivo comum. Maria olhou para Clara, os olhos brilhando com determinação. Vamos nos unir e fazer isso acontecer. A música é uma força poderosa, e juntos somos mais fortes. Uma onda de aplausos brotou, e uma nova energia percorreu a praça. Mas enquanto todos se mobilizavam, uma voz sussurrou na mente de Maria. E se isso não for suficiente? E se o tempo acabar antes que consigamos? Os olhares otimistas de seus companheiros trouxeram um conforto, mas a dúvida persistia. Enquanto a novidade do plano começava a tomar forma, Clara puxou para o lado, com um olhar sério. Maria, há algo mais que você precisa saber. As dificuldades não são apenas financeiras. O que mais ela poderia estar escondendo? Maria sentiu um frio na barriga ao ouvir a seriedade na voz de Clara. Com os nervos em frangalhos, ela interrompeu o movimento frenético que já tomava a praça. O que mais está acontecendo, Clara? Questionou, a ansiedade crescendo. Você precisa saber que as dificuldades vão além do financeiro. A escola está enfrentando uma série de cortes, e se não atingirmos um número significativo de alunos e apoio da comunidade em eventos como esses, o projeto pode ser extinto. Não é apenas o nosso sonho em jogo, mas o futuro de crianças que dependem da música como ferramentas de inclusão e aprendizado, explicou Clara, a voz embargada. As palavras dela caíram como um peso em cada um dos presentes. A festa, que outrora pulsava de alegria e esperança, agora enfrentava uma sombra. Ouvindo a declaração de Clara, um murmúrio de preocupação se espalhou pela multidão. Maria olhou ao redor. Os rostos antes vibrantes agora refletiam o peso daquela nova realidade. Mas Maria não era uma mulher que se deixava abater facilmente, especialmente quando o futuro de seus filhos e da comunidade estava em jogo. Ela sentiu que precisava agir. Se a música pode unir, ela também pode nos salvar. Vamos fazer desta apresentação a maior de todas. Precisamos de adesão e coração. Vamos mostrar ao mundo que somos capazes. Como um só corpo. As palavras pareciam acender uma chama, e as mães começaram a aplaudir. As ideias se multiplicaram rapidamente. As mães começaram a planejar a estrutura do evento. Os jovens músicos se ofereceram para criar grandes cartazes, e as crianças estavam animadas para ensaiar novas canções. A empolgação crescia, e a energia da praça parecia mudar novamente. Todos têm algo a contribuir. O que sabemos fazer bem é sonhar e transformar esses sonhos em música. Se todos ajudarem, seremos uma força imbatível, Maria insistiu, sua voz ecoando entre sorrisos de determinação. Medida que o plano ganhava forma, o vizinho que antes era crítico agora se apresentava como um facilitador. Ele começou a contatar comerciantes locais para que ajudassem a angariar doações. Vamos encher a escola e a praça com risos e esperança. Ele dizia, contagiando ainda mais a atmosfera. A data da apresentação se aproximava rapidamente, e o trabalho em equipe se intensificava. Mas, em meio à empolgação, Maria não conseguia deixar de lado a preocupação. E se não fosse suficiente? E se a plateia não estivesse cheia? Esses pensamentos a atormentavam em noites de insônia. No momento de dúvidas, ela decidiu ir até a escola um dia antes da apresentação, buscando um jeito de se reconectar com o espaço que agora significava tanto. Ao entrar na sala onde as crianças ensaiavam, Maria se lembrou da primeira aula que seus filhos tiveram, da alegria pura que experimentaram. Aquilo era um lar para os sonhos, pensou. Não poderia deixar que essa oportunidade se esvaísse. Na noite da apresentação, a praça estava repleta. A música preenchia o ar, pequenos grupos de pessoas se reuniam, compartilhando risadas e histórias. Ao subir ao palco, Maria sentiu um frio na barriga, mas também uma força crescente. Voou alto, como o passarinho que lembrava antes.
A música começou, e as vozes das crianças ecoaram, envoltas em aplausos calorosos. As mães estavam ao redor, radiantes, enquanto o público se entregava à emoção das apresentações. A cada canção, a determinação de Maria aumentava. Ela queria que a comunidade sentisse o poder daquela união. Quando chegou a última performance, Maria percebeu que as vozes e os sorrisos iluminados refletiam algo mais profundo. Não era apenas sobre música, era sobre superação coletiva. Quando a apresentação terminou, aplausos ensurdecedores ecoaram pela praça. O orgulho preenchia o coração de Maria, não apenas por seus filhos, mas por todos. Enquanto todo o público aplaudia, Clara se aproximou. Maria, você conseguiu! Estamos em um ponto de inflexão. Este evento trouxe mais do que apoio financeiro, trouxe a comunidade de volta a um lugar de união e alegria. Maria sentiu lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. A luta valerá a pena. Aquele momento mudaria tudo. E enquanto o povo deixava a praça, muitos se reuniam em torno dela, agradecendo. As expressões revelavam uma nova esperança. Um dos jovens músicos se aproximou. A música pode realmente mudar tudo, não pode? Maria sentiu, o sorriso agora brilhante no rosto. Sim, a música muda tudo. E o que Maria e a comunidade aprenderam era que, por trás de cada nota, cada canção e cada coração pulsando em harmonia, havia certeza de que a luta vale a pena e a união é a verdadeira força. Agora, mais do que nunca, a música como ferramenta de transformação seria parte da vida daquela comunidade. Maria olhou para seus filhos, que dançavam e sorria, e soube que seus sonhos estavam apenas começando. A jornada não terminava ali. Com um novo começo brilhando à frente, Maria decidiu que agora era hora de expandir seus horizontes. Lutar pela educação e pela arte, talvez, compartilhar essa experiência com o mundo. E assim, com um novo brilho nos olhos, Maria lançou um olhar para o futuro. Eles estavam prontos para voar alto. E você, que está lendo isso, está pronto para transformar sua própria história? Então, não perca tempo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar sua força de apoio. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final inspirador. Por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Você precisa fazer parte dessa revolução.